Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, aquele abraço, muito boa noite a todos. Está começando agora o Giro no Ar, aquele giro responsa sobre o Vasco, um noticiário de muita qualidade e onde fake news passam longe. Bom, com uma semana mega importante que o Vasco terá pela frente, de imensa pressão por conta da posição do time no Brasileirão, que ontem entrou definitivamente no Z4. E pela obrigação de avançar na Copa do Brasil no jogo em sua casa contra um time de Série C. Vou destacar esse duelo importante falando do Vasco e trazendo também uma sonora com um jogador importante lá do time alagoano. Outro assunto que está em evidência em São Januário é a falta de reforço. Já vamos completar quase um mês aí de janela aberta e até agora apenas um reforço trazido e um velho conhecido também voltando para casa. Cadê as demais peças que foram prometidas pela atual gestão? Isso vem incomodando demais a torcida e eu vou abordar isso tudo aqui para você. Então, antes de mais nada, chega mais, sinta-se em casa, fique à vontade, compartilhe o conteúdo, deixa o like e corra aqui para aumentar o número de inscritos do canal. Bom, daqui a 2 dias o Vasco faz um duelo mega importante para as suas pretensões na temporada. Jogo em São Januário, ao lado de sua torcida, contra um time de Série C e que já está até focado em subir aí para a Série B. Todo um cenário a favor. Só que podemos dizer que o Vasco, diante desse cenário, é o franco favorito. Pois bem, mas os números da equipe, aliados aí ao rendimento em campo, não permitem o torcedor vascaíno pensar dessa forma. O clima é de absoluta apreensão. Um elenco no Z4, com poucas opções, peças aí titulares que não têm feito a diferença e um sistema defensivo que mais entrega do que defende. Apesar disso, a torcida tenta fazer a sua parte. Vai para São Januário, vai abraçar o time, porque nessa hora qualquer apoio faz toda aí uma diferença neste contexto. A hora é jogar com o time para ser o 12º jogador em campo e buscar a classificação em seus domínios. A tarefa não será fácil. Como já falei, esse time não transmite segurança, mas é nesse contexto aí que o torcedor vascaíno se abraça e terá que confiar. Fernando Diniz está ciente do momento difícil. Tem procurado falar o mínimo possível nas coletivas após as partidas. Evita apontar culpados, tenta dar respaldo para os seus jogadores em que pese as muitas falhas defensivas. Diniz sabe que o time evoluiu na maneira de construir, mas peca nas finalizações e no tocante aos erros individuais lá atrás. Isso ficou muito nítido no último jogo. Ele vem usando a semana para ajustar posicionamentos, tentar dar mais solidez ao meio campo para que o Vasco não seja assim um time frágil lá atrás, como vem mostrando. Apesar das especulações de que o treinador poderia colocar um time mais defensivo em campo, o trabalho do Diniz impossibilita isso a priori, né? Ele é um técnico que gosta de jogar mais para frente e vai ser assim contra o CSA. A tendência é a mudança de posicionamento, de postura, para que o Vasco possa se impor em campo e não sofrer. O elenco treinou hoje muitas finalizações e recomposição. Foram 2 temas bem abordados, bem discutidos entre o Fernando Diniz e os seus comandados. Amanhã o grupo faz o último treino pronto para esta partida de quinta-feira. Já saberemos aí os escolhidos para compor aí a zaga, principalmente o substituto do João Victor, que não joga esse duelo por ter sido expulso na partida anterior. E para você, qual será a melhor zaga para esse momento? Maurício Lemos e Lucas Freitas? Olha, se mantiver a tônica do trabalho do Diniz, tem tudo para não fugir disso. Mas o Diniz é um cara surpreendente, né? E hoje não dá para se cravar nada neste sentido. Bom, antes da gente falar de outras situações que vem incomodando em relação ao Vasco, vamos dar uma pincelada rápida no adversário, né? Lá no CSA. CSA que já chegou ao Rio com antecedência no dia de hoje, treinando aí também no CT do Fluminense para se preparar para esse duelo. A maior dúvida do técnico Márcio Fernandes é em relação à utilização do atacante Baianinho, né? Que tomou aí no jogo anterior uma pancada, né, no seu tornozelo, inchou bastante. Ele é um cara que toca fogo no jogo quando ele é acionado. Ele não é titular, mas é um atleta muito usado para puxar os contra-ataques aí na segunda etapa. E essa deve ser a tônica do CSA nessa partida. E as informações que chegam do Baianinho, né, ele que estava com esse problema do tornozelo, fruto da pancada,
é que ele foi relacionado e deve então estar à disposição do Márcio Fernandes. Hoje o lateral esquerdo, o Enzo, foi convocado pela assessoria do CSA para falar um pouquinho de como o time alagoano vai se preparar, vai encarar esse duelo contra o Vasco. Então, vamos ouvir o jogador. A gente sabe da grandeza do Vasco, né? Claro, é um time de Série A, mas é até devido aos nossos confrontos contra o Grêmio, então a gente tem a expectativa alta de que a gente possa essa classificação histórica, né? A gente sabe que não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil, por causa da grandeza do Vasco, toda a torcida, mas a gente tá bem confiante, a gente tá trabalhando bastante e tá bem confiante nessa classificação. De verdade, eu me sinto uma ansiedade boa, né? Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e sempre estar nos melhores palcos e jogar com torcida é tudo de bom, então eu tô bastante ansioso, tô feliz com essa oportunidade que eu vou ter. É um momento que a gente espera, tudo que a gente trabalha pra... Claro, todos os jogos são uma final, mas esse também, pelo caráter do estádio, da competição também, vai ser um jogo assim, eu tenho certeza que vai ser um jogo grandioso da nossa equipe. Bom, para fechar, bora falar de reforços. Reforços esses que não chegam, meus amigos. A janela abriu dia 10, estamos nos caminhando aí para quase um mês, né? E daqui a alguns dias. E apenas Thiago Mendes e a volta do Barros, ou seja, 2 volantes, atacante e zagueiro, são pretendidos. Mas é sempre bom lembrar o discurso do Carlos Amodeu, o CEO da SAF, que havia prometido que na volta do time aos treinamentos do início de julho já teriam reforços treinando no clube. Veio o Admar Lopes, fez coro nessa situação, ele ficou encarregado de alavancar mais negócios, mas até agora nada. A questão é econômica também, porque o Vasco, por conta de um clube quebrado, é obrigado a adotar aí um modelo de negócio mais precavido e que na maioria das vezes, né, o diálogo fica mais demorado. Cede aqui, cede ali e vai se costurando as situações. Fora também o adiantamento dos recebíveis, né, que o Vasco aguardava aí uma posição da Justiça sobre as vendas dos atacantes Orediano e o Cleito, e que foi permitida hoje pela Justiça. Mas muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. A torcida não aguenta mais que a lista dos reforços dos candidatos ao rebaixamento aumentam e o Vasco nada, segue parado, inerte e sem trazer ninguém. Todo mundo se virando aí e contratando e a gente parado. A diretoria garante que os braços não estão cruzados. As tentativas estão sendo feitas no mercado no sentido de dar um tiro certo, ainda mais pela falta de dinheiro. Só que no meio desses movimentos e da demora, as peças monitoradas acabam chamando a atenção de outros clubes, né? E isso acaba se tornando um obstáculo a mais nesse cenário. O próprio colombiano Andrés Gomes é um exemplo disso que eu falei ontem, né? Enquanto a situação não avança, há chance de outros clubes, tanto lá da Europa quanto aqui no Brasil, chegarem e levarem o jogador. E aí você vê um cara desses aí, jogando lá fora, até chegar aqui, cuidar da questão documentação, visto de trabalho, adaptação em campo, a vaga já pode ter ido para o brejo, né? E o Vasco vai ter uma sequência muito importante desse mês de agosto. Então não permite muito essa demora. Por isso a torcida vem se incomodando com essa suposta falta de senso de urgência da atual gestão. Mas é o que eu falo. A questão da grana influi diretamente nessas transações. Mas a expectativa ainda existe. Novos nomes chegarem aí nos próximos dias. Porque do jeito que está não dá. Só que a gente sempre vem falando isso e as coisas não vêm acontecendo. Então vamos aguardar aí que a diretoria do Vasco traga os reforços, porque esse time precisa ser encorpado urgentemente. E você está levando fé nisso ou acha que não vai chegar mais ninguém? Então comente e participe aí embaixo. Bom, meus amigos, estou indo. Amanhã a gente está de volta com muito e mais informação sobre o Vasco. Um grande abraço a todos e até lá.